Augusto Oliveira, esse é o Lado Negro da Força, somos heróis de osso africano, certo? Estamos aí na nossa terceira edição do podcast aqui, nas finais da NBA. Muito legal. Antes da gente iniciar aqui, eu gostaria de pedir muito barulho para o DJ Minizu, certo? Do mesmo jeito que o treino faz você ficar bom, essa repetição também é importante. Para quem já vem aqui sabe que fazemos questão da presença do DJ, da presença da música, em tudo que a gente executa, para estar próximo do nosso ancestral, né? No meu caso é o candomblé, né? Minha fé ancestral. Então tudo que é sagrado para a gente envolve música, seja um momento de um nascimento, seja no nosso óbito, seja um aniversário, seja qualquer coisa, uma grande realização, uma grande perda, a música está sempre presente para a gente. E dentro do hip hop, isso também se faz presente, né? A música foi o que uniu os 4 elementos ali, né? 1970, 77. E no lugar que chama Happy Burger, não faz sentido a gente não ter música, né? E qualquer outra coisa que a gente for realizar. Então a gente tem que colocar o máximo de elementos do hip hop possíveis aqui dentro, para o nosso sagrado se fazer completo, né? E seguindo as tradições aí do Lado Negro, que são tradições de Wakanda, pode ir lá. Nós temos a mesma Constituição, assinada pelo rei T'Chaka. A gente deixa que as pessoas se apresentem, né? Porque tem um valor maior nas pessoas se apresentarem do que você apresentar a pessoa. Às vezes você vai apresentar uma pessoa, você acaba limitando a pessoa aquela caixinha ali. Você fala, tal pessoa faz não sei o quê, mas na verdade ela tem muito mais para apresentar. E eu acho que a sociedade já tira muito isso, né, da gente. Acabou de sair a série, né, da Ava DuVernay, When They See Us. Então, tem muito esse bagulho, né, sobre como o olhar que a gente joga na pessoa acaba limitando, né. É melhor a gente dar a oportunidade da pessoa se apresentar e mostrar quem ela realmente é, do que você pegar e ler um release e tudo mais, às vezes não contempla. Então, seguindo a tradição aí também do podcast na Happy Burger, do menos tímido para o mais tímido, quem quer começar se apresentando aí? Bom, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite de vocês aí. Muito bom ter pessoas que representam a gente aí fazendo um bom trabalho. Bom, meu nome é Humberto, tenho 23 anos. Hoje, atualmente, jogo no Esporte Clube Corinthians. Acho que é isso. Só isso, velho? Pô, você é mais que isso, velho. Bom, boa noite a todos. Também agradecer aí o convite. Muito legal isso que vocês estão fazendo aqui. Eu acho que a gente precisa cada vez mais desse tipo de espaço. Primeiro, a hamburgueria em si, o conceito dela já é animal. A primeira vez que eu venho aqui, e eu achei legal que tem a hamburgueria do Rock aqui do lado, né? E a hamburgueria a Happy Burger aqui do lado. Então, acho que é muito legal esse tipo de empreendimento, no nosso povo se juntando também para poder elevar o nosso próprio povo. Então, acho isso muito legal. Meu nome é Diego, não vou falar minha idade, você é novo, você pode falar a sua idade, eu não posso mais falar minha idade. Trabalho com marketing esportivo, com basquete, trabalho na Nike. Acho que gostei da sua introdução, porque às vezes a gente fica muito limitado, né? É o Diego da Nike, é o Humberto do Corinthians, mas a gente é mais do que isso, né? Então, acho que o espaço é muito, muito bacana aqui. E vou passar para quem deveria ter começado, que era a dama da mesa, mas fica as honras da casa nesse sentido. Obrigada, Diego. Boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre basquete, agradecer o convite. Meu nome é Cristal Rocha, eu sou atleta profissional da modalidade basquete 3x3 e também sou treinadora para melhorar as capacidades técnicas dos atletas de basquete. E venho viajando alguns lugares, alguns países, promovendo a modalidade basquete 3x3. Para quem não conhece, o basquete 3x3 vai fazer o ano que vem 10 anos. É uma modalidade que vem crescendo muito no nosso país e no mundo. E já tive a oportunidade de jogar, representar o país no campeonato mundial em 2014 na Rússia. Basicamente, um resumo bem rápido. Muito obrigada. Boa noite, eu sou Marcílio Gabriel, sou jornalista e radialista. Antes de
fazer a minha apresentação, quero agradecer o convite aqui do Augusto, do Gustavo, da Nick, né? E é a segunda vez que eu estou participando de um evento aqui na Happy Burger. O primeiro foi com o programa Freestyle, já na função de apresentador, né? Agora eu estou na posição aqui de participar da mesa, trocar a ideia, e agradeço porque vocês só me chamam para coisas legais, assim, né? Então, bom, atualmente eu sou criador do programa Freestyle, que é um canal especializado em hip hop, né, que dá toda a sua atenção aí à cultura hip hop desde 2006. Também produzo o Rap Dates BR, que é um perfil dedicado a contar um pouco de discos clássicos do hip hop. E também faço parte da banca jogadora do Desafio de Talentos dos canais ESPN, né? Então, estou bem empolgado aqui para trocar essa ideia. Vamos falar bastante de basquete. Só tem fera aqui na mesa, só tem fera aqui também. Já encontrei uma galera aqui bem legal que entende do assunto. Então, acho que estamos bem representados na mesa, aqui com o público. E vamos que vamos. Eita, o pessoal tá empolgado. Tem até a Bruxa Queca aí participando aí com a gente. Seguindo as tradições aí desse momento, né, de playoffs / finais, gostaria de perguntar para vocês quando vocês se apaixonaram pelo basquetebol. Do mais tímido pro menos tímido, sem ordem. Quando vocês se apaixonaram pelo basquetebol? Eu me apaixonei pelo basquete aos 9 anos de idade. E aos 12 anos eu já tive a oportunidade de sair da minha casa e poder jogar basquete em outra cidade. E aí, depois daí, só fazer o que eu mais gosto. Até então, eu jogo basquete 27 anos. Então, aos 9 anos, eu tive essa oportunidade. No interior de São Paulo, eu conheci o basquete e nunca mais parei. Bom, eu também, como a Cristal, foi aos 9 anos, né? Eu, como a maioria dos brasileiros, fui pro futebol, joguei futebol até meus 9 anos. Acho que dos 3 aos 9 anos eu joguei futebol. E meu irmão, no colégio, começou a jogar basquete e isso fez com que eu me interessasse. Então, com 10 anos, eu fiz meu primeiro teste e dali em diante eu migrei pro basquete. E também é uma das coisas que eu mais amo fazer e estou aí até hoje. Bom, no meu caso, começou também numa idade parecida, com 6 anos. É engraçado porque eu nunca tinha tido nenhum tipo de contato com basquete, né? E aí, um tio meu me deu uma bola e uma camisa do Michael Jordan, assim. É engraçado que até hoje eu não sei por que ele me deu essa bola e essa camisa, porque a nossa família nunca teve muito contato com basquete, sempre foi mais futebol e tal. E a partir daí começou meio que esse caso de amor, assim. Eu fui descobrindo o que era a bola. Foi próximo da época que o Space Jam foi lançado, o filme. Então, assim, aos poucos, esse encanto foi criado. E a partir daí, até hoje, é basquete 24 horas por dia. Legal. Bom, eu também. Foi ali entre os 9 e 10 anos, na época boa, né? Acho que até muito em função, o basquete estava muito forte ali. A questão de TV aberta, tá transmitindo. O Space Jam também influenciou muito aí, né, na disseminação, assim, pelo menos para a galera, assim, ali dos anos 90, né? Você comentou do filme. Então... Não, eu acho que era uma época que a cultura americana estava muito forte aqui também, chegando aqui no Brasil muito forte, sim, né? Sim. Então, desde a música, aos filmes que a gente assistia, e aí o basquete tem um papel importante nesse contexto, né? Porque era um esporte que abraçava tudo isso que a gente estava começando a entender, e aí chega o Space Jam com Michael Jordan, e aí todo aquele contexto de até produtos, tênis também, quando começa um pouco essa cultura de sneaker mais forte aqui no Brasil. Então, acho que a gente bebeu dessa fonte aí muito pesada. Né? Vários fatores, né? O dólar estava R$1. É isso aí, exato. Nossa, O o olho das pessoas até brilhou. Saudades do meu ex, dólar R$1. Isso é importante também, né? Essa ferramenta de acesso, né, ao cinema. E aí, acho que linka muito com o que a gente vai falar aqui hoje, né? Que é além da quadra, né? Então, você tem uma figura carismática, né? E eu tava vendo... Eu gosto de ficar lá no YouTube e às vezes eu vejo umas besteirinhas, às vezes eu vejo umas coisas legais. Estava vendo sobre business, né? Eles estavam falando sobre Gatorade, que é um produto aí que tem electrolytes, e as pessoas falam que Gatorade é melhor que água. Depende do exercício que você vai fazer.
E começou numa universidade, eles tinham um jogo lá, tipo, eles estavam jogando basquete e tinha a bebida lá deles, a aguinha do Space Jam lá dessa universidade. Eles venderam para uma marca, venderam, foram. Michael Jordan virou garoto de propaganda do Gatorade e o Gatorade virou o que ele é hoje, assim. Hoje a Pepsi é dona da Gatorade e tá aí, bilionário, se associa com o esporte e tudo mais. E mais uma vez, né, fora da quadra, usando o talento de dentro da quadra, né, tanto para vender tênis, quanto para vender filme, quanto para vender publicidade e associar. E hoje a Jordan Brand é uma das, quando você pensa em tênis, né, é uma das primeiras coisas, né, se você for pensar edições limitadas, se você for pensar luxo, se você for pensar conforto, e se você for pensar em basquete, a primeira coisa que você pensa é Jordan, assim. E quando vocês começaram a perceber que dava para fazer coisas além de jogar, assim, no basquete, que eu acho que muitas vezes a gente não tem nessa visão, por mais que o basquete não seja o esporte número 1 do Brasil, e hoje em dia está se encaminhando para ser o número 2, em algum momento ele já foi, depois o vôlei passou, e depois entraram algumas outras coisas, e agora ele está voltando aí para brigar pelo número 2. Mas mesmo as pessoas que estão em casa falam, tipo, menininho, a menininha que está lá vendo televisão, ele não olha assim, ele, nossa, que vontade de ser técnico de VAR, deve dar um salário da hora, ou ser auxiliar técnico, levantar a bandeirinha, estragar a alegria das pessoas e tudo mais, ou sei lá, ser um dirigente de um clube e falar, pensar, nossa, eu vou fazer um projeto aqui, porque o futebol do Corinthians ou o futebol do São Paulo vai melhorar daqui 3 anos por causa disso. De onde que veio? Onde vocês perceberam essa abertura para trabalhar além da quadra? Tendo aos poucos, conhecendo o esporte, nunca foi num sentido como o Humberto, por exemplo, de vou fazer peneira, vou me tornar um jogador de basquete. E eu acho que conforme eu fui crescendo e aí fui decidindo a minha profissão, que foi o marketing, chegou um momento assim que deu um estalo, tipo, cara, eu preciso fazer alguma coisa que eu realmente consiga ter paixão e consiga ter tesão em fazer, né? E aí foi quando, pelo menos para mim, deu esse estalo. Porra, marketing é a profissão que eu escolhi, esporte é a coisa que eu mais gosto e o basquete é o que eu realmente amo, né? Então aí eu descobri que nessa época estava começando uma profissão que era marketing esportivo, que é relativamente nova no mundo e no Brasil principalmente. E aí que para mim foi que deu esse estalo de que, pô, eu acho que eu consigo trabalhar com isso, né? Aliar o que eu gosto profissionalmente e a minha paixão. Tem uma profissão que está começando a ser criada aí. E aí eu me enveredei nessa ideia aí, 10 anos depois, 12 anos depois, aqui estou eu ainda, né? Eu na comunicação, mas eu nunca pensei em trabalhar especificamente com esporte, né? Foi sempre mais pro lado musical. Aí depois que, assim, com esses novos formatos de comunicação, de mídia, que a gente vai vendo que é uma coisa que não fica limitada só à TV, né? A comunicação convencional, TV, rádio, mídia impressa, e tem essas plataformas como YouTube, podcast. Teve um dia que eu reparei, assim, porque eu faço coleção de jerseys, né? Eu olhei para minha coleção assim, eu falei, pô, a minha coleção é muito legal, assim, sabe? E mesmo com esses novos formatos de mídia que abordam, né, de diversas formas o esporte, o basquete, pouco conteúdo tinha sobre as jerseys, né? Um conteúdo mais aprofundado. Então, com isso eu olhei, aí eu comecei a estudar mais, né? Aí eu comecei a escrevi para alguns sites sobre jerseys de basquete. E de um tempo para cá eu pensei, falei, pô, acho que dá para eu ter a minha própria parada com a coleção de camisas. Só que nenhum projeto audiovisual rolou, né? Só tá no papel, até por conta da correria, enfim. Mas os textos continuaram. Agora eu pretendo fazer uma coisa mais aprofundada, um conteúdo audiovisual, falando especificamente de jerseys, né? Mas agora, com a entrada no projeto, no canal de esporte, né, na ESPN, acho que isso fortifica mais. Então, assim, para mim, trabalhar dentro da minha profissão com o esporte já é mais recente, assim, né? Então, espero que, a partir de já, mais coisas apareçam relacionadas à minha área dentro do basquete. E para mim o basquete toda a minha vida, assim, não tenho o que dizer
no que não foi influenciado. Então, desde criança, eu sempre quis jogar basquete e aí depois o basquete me deu várias oportunidades. E uma delas, hoje, quando eu era muito criança, eu não tinha nenhum tênis para jogar basquete. E é uma história assim, é legal de ser contada, mas ao mesmo tempo é um pouco triste, né? Porque minha mãe não tinha como me dar um tênis e eu cheguei até a chorar uma vez porque eu não tinha um tênis para ir treinar. E hoje, graças a Deus, o basquete novamente me deu oportunidade e transformou a minha história e transformou a minha vida. E hoje a Nike me apoia e eu tenho oportunidade de vestir esses tênis que você mencionou, Jordan, enfim, que naquela época, quando eu tinha 11 anos, eu falei para mim mesmo, quando eu fosse maior, quando eu tivesse uma carreira dentro do basquete, eu iria colecionar tênis, eu iria querer ter vários tênis, meias, que eram um sonho assim de criança. E acredito que o basquete me deu essa oportunidade. Então, assim, o basquete até hoje transforma a minha história a cada dia e, inclusive, me ajudou a me tornar uma especialista em dar treinamentos de basquete. Então, assim, meu dia a dia é basquete. Bom, antes de eu falar, você não pode falar, porque tudo que eu vou falar, você já está falando. Bom, eu tenho uma história bem parecida com a Cristal, né? Eu, quando comecei a jogar basquete, apesar de ser muito novo, eu não entendia o porquê que eu tinha tomado aquela decisão de sair do futebol, que até então eu achava que eu poderia ser jogador de futebol, que eu jogava bem. Mas por conta do meu irmão estar jogando também, e chega aquela época, meu irmão, por ser mais velho, tem aquela época do irmão, você só vai se seu irmão for, né? Então, isso acabou sendo um estrado também para eu tomar a decisão de jogar basquete, porque quando meu irmão ia treinar, eu poderia ir com ele. Então, o basquete, assim, para mim, eu nunca tinha entendido muito o que eu estava fazendo ali, porque eu estava jogando e tal. E teve um dia que, uma situação bem parecida da Cristal, eu fui treinar e eu também não tinha um tênis e não tinha nem o dinheiro da passagem, né? Eu venho de uma família humilde, né? Meus pais sempre fizeram de tudo para dar uma boa criação para mim e para o meu irmão. E aí eu parei para pensar, assim, eu já tinha uns 12 anos, eu falei, cara, já que eu estou jogando basquete, eu acho que eu vou, né, vou pegar mais firme nisso, vou levar mais a sério. E dali, então, eu coloquei na minha cabeça e coloquei para a minha vida que seria a oportunidade de mudar a minha vida e a vida da minha família, né? Eu falei, até então eu não sabia de como seria, de quanto eu ganharia de dinheiro, mas eu sempre tive a cabeça sempre pensei muito alto, assim. Eu falei, acho que o basquete é a oportunidade de mudar a vida da minha família e minha vida. Eu vi as dificuldades que meu pai passava, quantas noites eu vi o meu pai chorando, minha mãe chorando, porque eles não conseguiam dar aquilo que nossos amigos tinham na época, né? Algum amigo ganhava um videogame na rua, a gente chegava em casa e comentava, e eles se sentiam mal porque eles também não poderiam dar a mesma coisa que o menino da rua tinha pra gente. Mas eles deram uma coisa muito legal, que foi a nossa criação, um exemplo de humildade que eles são, meus pais são. Então, hoje, graças a Deus também, minha esposa está aí, ela é prova de que não tem onde colocar tênis também, graças a Deus, graças ao basquete, graças ao meu trabalho e graças a esse cara aqui que sempre acreditou no meu trabalho. Hoje também consegui dar uma casa para meus pais através do basquete. Então, acho que o basquete realmente é minha vida, é tudo para mim, assim, é tudo que eu tenho hoje. O basquete tem uma grande parcela nisso. Agora chegou aqui. Pode aumentar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí. A gente está vendo aí, né? O interessante dessas histórias, né, mano, é que a gente ainda está numa posição meio que de entrada fora da quadra. Como muitos de vocês sabem, aconteceu um apocalipse, né? Que as pessoas chamam de escravidão, que é um apocalipse, né, mano? Que a gente perdeu tudo, desde a nossa história até a nossa linguagem, nossa afetividade, o jeito como a gente lida com as coisas e tal. E está no processo de retomada disso. E a história do basquete, em alguns pontos, ela se intercala com isso também, né? Lá nos Estados Unidos, se a gente for pensar
tinham times segregados, ligas segregadas. E teve eu falei no último podcast também, eu falei sobre a ABA, que era uma liga concorrente da NBA. Poucas pessoas sabem disso, mas existiu. E o legal da ABA é que ela vendia entretenimento. E a NBA vendia o basquete, o esporte e tudo mais. Posso dizer, mais competitivo, um bagulho mais competitivo, menos show. Então, que a ABA, e são coisas que depois dela ser absorvida, e o plano dela sempre foi ser absorvida, né? Trouxe pro basquete NBA, né? Que é a referência que a gente tem de basquete como produto de entretenimento, como produto massivo, é o tiro de 3, All-Stars, torneio de enterrada, o money shot, né, que é a última bola do tiro de 3, é uma bola diferente, né, com as cores da bandeira norte-americana e tudo mais, que era a bola oficial da ABA, tinha essas cores. E, além disso, alguns jogadores, né, a gente começa a ver os jogadores se organizando para ter a manutenção ali dos salários, dos direitos trabalhistas, que é um lado que não aparece muito, né, na televisão, no especial de esporte. E a gente não tem muito dessas referências. Então, por mais que a ABA tenha sido fundada com esse propósito, muitos jogadores que é tipo nós, né, mano? A gente tá aqui, lógico que o padrão de sempre da minha fala que eu vou falar é de gente preta, né? Que não são herdeiros e tudo mais, eles tiveram mais oportunidades dentro da própria ABA. E eles ganhavam um salário maior, e eles tinham mais liberdade, e eles não precisavam cumprir um ano de ficar um ano em universidade para ser draftado. Muitos ex-jogadores iam para lá e tal. E quando, no momento da fusão, a maioria desses jogadores falaram, não, calma aí, mas como que vai ser o nosso salário? Como que vai rolar com isso? Então, tinham muitos advogados. E a NBA, ela dá essa liberdade para os jogadores, e alguns jogadores, eles constroem uma carreira depois, quando o joelho não está mais naquele grau, quando o arremesso não está mais, quando o cara não aguenta mais jogar os 4 quartos e tudo mais. E vocês, que têm muito mais experiência que eu e têm muito mais conhecimento sobre basquete para falar, quais são as referências que vocês têm de jogadores que tiveram um outro papel dentro da liga ou dentro do próprio basquetebol, que jogadores e jogadoras que inspiraram vocês? Bom, acho que no meu caso eu tenho como referência ainda hoje o Kobe Bryant, né? Eu acho que depois do Michael Jordan, ele é um cara que dentro da quadra teve a performance talvez mais próxima, mas eu acho que para mim o que mais me intriga em relação a ele é o approach que ele fez em relação ao game, né? Diferente da maioria dos outros atletas que, enfim, você tem ali as regras básicas do basquete e os atletas meio que seguem aquilo. Ele desconstruiu o jogo e ele trouxe a forma dele de entender aquilo, desde a parte de treinamento até a parte de alimentação, e eu acho que depois disso ele conseguiu extrapolar isso para o mundo dos negócios também. Tanto que o cara se aposentou num ano e no ano seguinte ele ganhou um Oscar pela empresa dele de entretenimento, enfim. Então, eu acho que ele talvez seja um dos principais expoentes dessa geração, de um cara que não deixou o jogo conduzir ele, e ele ser simplesmente um cara ali que tinha uma performance durante o jogo e ganhava um salário no final do ano, no final do mês. Ele extrapolou isso e usou tudo que ele conquistou dentro da quadra para continuar fora da quadra e ser hoje talvez um dos caras mais promissores em termos de business desse futuro. Ele é um dos caras top assim para se tornar um bilionário e fazer coisas desassociadas ao basquete. Então, ele mostrou que um atleta não necessariamente é só aquele cara que pula mais ou que corre mais. Um atleta também tem uma história, também tem uma inteligência e ele pode extrapolar essas barreiras. Então, nesse sentido, o Kobe Bryant para mim é uma inspiração bem grande, assim, que fez coisas como, por exemplo, o Muhammad Ali fez na época dele no basquete, em que ele no boxing, que ele extrapolou o fato de ser um atleta. Acho que talvez o Kobe para mim seja uma personificação mais moderna desse estilo, assim. É louco que é um cara que saiu do high school direto para a NBA, né? É um cara que morou na Itália durante muito tempo, então assim a história dele é diferente,
da história do cara normal, né, do jogador de basquete normal norte-americano. E mesmo assim ele conquistou todos os títulos que conquistou, MVP, Olimpíadas, etc. Então ele conseguiu mostrar que você não necessariamente precisa ser fruto de um sistema que o esporte tem, o basquete como qualquer outro esporte. Ele conseguiu fazer de maneiras diferentes e ser tão bem sucedido ou mais do que a média de um jogador. Bom, eu ia citar alguns, aliás, vou citar alguns, né? O Kobe Bryant está entre esses, mas já vou dispensar da minha fala o Kobe Bryant, porque o Diego já falou com maestria sobre. Obviamente, o Michael Jordan, né? Por ser o primeiro cara que eu vi, aquela coisa da febre, da época que eu comecei a acompanhar, que eu já comentei aqui, né? E nessa questão mesmo de pós-carreira, o Jordan, mesmo como jogador lá no Washington Wizards, ele já desempenhava um papel de gestor, de manager, e continuou isso. Hoje tem a franquia do Charlotte Hornets, que ele também está ali na gestão e tal. Tem outro jogador que me inspirou muito, mas não tanto fora das quadras, mas dentro das quadras, que foi justamente paralelo ao Michael Jordan ali, que era o Scott Pippen, né? Tanto que eu tenho um quadro desse tamanho do Scott Pippen na parede do meu quarto, né? Eu vou até citar um momento memorável assim, dessa época aí do fim dos anos 90, né? Do segundo tricampeonato do Chicago Bulls, que foi quando no último jogo, o jogo do Last Shot, que o Pippen machucou a costela. Não sei se vocês lembram disso, né? Acho que o Rogério vai lembrar, né? Você lembra desse jogo aí, né? Que foi engraçado porque o Bulls estava ali com o quinteto titular e tal, jogando, tudo fluindo, na rotação deles, que sempre deu muito certo ali. E o Pippen sentiu. Ele saiu do jogo e o time deu uma desandada, assim. Pareceu até que o Jordan sentiu muito a ausência do Pippen, né? E o time começou a ser pressionado pelo Utah. O Utah Jazz foi o adversário naquela final. E assim, parecia que o Bulls não ia ganhar aquele jogo. Parecia que o Bulls realmente sentiu a ausência do Scott Pippen, né? Mesmo com o Michael Jordan ali, né? Mesmo com o Ron Harper, mesmo com o Kukoc, mesmo com o Rodman, né? Se bem que o Rodman nesse ano ele era reserva, né? Era o Luke Longley, né? Que era o titular. Mas E aí assim, parece que o Pippen foi pro vestiário e a coisa começou a desandar e de repente ele volta para a quadra, assim. Então, ficou mais aquela... Ele volta para a quadra e o Bulls foi campeão, tudo e tal. Mas ficou aquela coisa do jogador que, apesar de você ter o maior de todos os tempos jogando ali no time, tinha um jogador fundamental ali, chave, que se ele saísse a coisa ia desandar e coisa aconteceu. Ele voltou, jogou com a costela machucada e o Chicago Bulls foi campeão. Isso pra mim foi demais, assim, foi onde eu falei assim, porra, o Pippen é o Pippen mesmo, eu falo um palavrão aqui, o Pippen é o cara mesmo, e realmente, mesmo com o Michael Jordan, você tem um cara como o Pippen ali, é imprescindível. Tem um jogador que ganha coisa sozinho, né? E outro jogador que eu vou destacar também, tá em tempo aí, é o Vince Carter. Vou até aproveitar o gancho das finais agora, porque... só para completar a ideia que eu falei do Pippen não fora das quadras, porque depois que ele encerrou a carreira no Portland, ele jogou Rockets, depois foi Portland, ele teve problema, ficou sem grana. Acho que eu vi até você chegou a fazer um conteúdo, né, DPC, sobre isso, né? Jogadores que deram uma perdida aí, né? Acho que foi no Pippen, até sobre o Pippen que eu vi também no seu canal. Ele perdeu grana, depois ele conseguiu se ajeitar e tudo certo. Agora outro cara é o Vince Carter, por conta do impacto que ele causou em Toronto com o basquete, né? Ali em 95 surgiu a franquia do Toronto Raptors. Você tinha ali, acho que o grande rosto daquele time, acho que era o Damon Stoudemire, diferentemente do Stoudemire, que ficou conhecido no Suns. Eles não têm parentesco nenhum, mas o Stoudemire jogou no Toronto Raptors, acho que ele era o grande rosto ali, mas ainda era uma franquia nova, tinha aquela coisa do Canadá. O Vancouver também estava ingressando ali na NBA, naquele tempo, mas ainda era uma coisa nova no Canadá, mesmo o Canadá tendo uma forte influência nos esportes americanos, né? Mas o Carter, quando chega, né, quando ele é draftado, ele joga lá com o primo dele, né? Os impactos que ele tem, a questão de ele já ter sido um jogador que veio já, né, da universidade, que já era já tinha uma expectativa muito grande sobre ele, né? Ele chega para Toronto. Eu lembro que até
as pessoas comentavam assim, porra, o Carter poderia ir para qualquer outro time, né? Ele era no draft ali, ele era um cara muito... Todo mundo queria pegar as primeiras picks ali para ter o Carter no time. Ele vai para Toronto e ele... Não vou dizer que ele revoluciona, mas ele dá uma identidade para a cidade de Toronto. Ele dá uma identidade para a cidade de Toronto, ele dá uma cara, ele faz as pessoas se apaixonarem por basquete, né? E isso foi durante os anos que ele passou por lá, né? Então, muito hoje do que a gente vê, a gente está vendo o Toronto Raptors pela primeira vez numa final de NBA, a gente vê essa paixão, a gente fala, pô, um time que nunca chegou, que está chegando agora, que o ano passado foi para os playoffs, mas não foi bem, fez uma temporada regular espetacular, chegou nos playoffs, tomou varrida, e aí você vê, pô, os caras chegaram na final, essa paixão dessa cidade. Então, assim, é uma coisa que foi construída há muito tempo. E aí eles só esperaram chegar para mostrar esse amor pelo basquete, né? Então, acho que de inspiração também o Vince Carter entra nessa, assim, pela forma que ele colocou, ele mostrou o basquete para a cidade, ele fez a cidade comprar o basquete do período que ele esteve por lá, né? E acho que até como ele vai renovar, ele já renovou, não sei se renovou, mas ele disse que vai continuar a próxima temporada, não sei se ele vai continuar no mesmo time, né? Mas seria ótimo, assim, se o Toronto Raptors, sei lá, fechasse aí um contrato de veterano com ele, para ele encerrar a carreira no Toronto, para fechar esse ciclo aí, né, que é espetacular, né? Tem até documentário sobre o Vince Carter. Eu falar disso, não, The Carter Effect. Isso, que conta um pouquinho dessa história aí. Tem lá no Alex, pode ir lá, no N vermelho, vocês podem chegar aqui, que é sucesso. Fala aí, rapaziada, solta a voz. Fala de NBA, vocês estão muito mais feras do que eu, né? Eu só vejo as partes de técnica, de movimentos, mas enfim. Eu gostava muito, eu não assistia NBA até 2010, 2009, não assistia. Eu não gostava muito, mas aí um dia uma amiga, ela joga em Santo André, no time de Santo André, ela disse assim, Cristal, nós vamos assistir a final da NBA na sua casa. Eu falei, como assim? Eu nem assisto NBA. Mas nós vamos assistir, acho que foi Miami contra, não lembro, eu sei que era o time do LeBron. E aí eu falei, tá bom, então vamos lá assistir. Aí a gente assistiu a final. Aí ela falou assim, agora você tem que começar a torcer por um time. Eu falei assim, eu não vou torcer para nenhum time que já tenha essas pessoas, vamos dizer assim, modinha, tipo LeBron, Kobe, esses times assim. Eu não queria torcer para nenhum time que já tinha um grande astro. Aí vocês vão falar que eu sou modinha hoje, mas eu fui torcer para o Golden State por conta do Leandrinho, que ele não estava sem nenhum time, eu não lembro em que época que foi. Eu decidi depois, né, que eu ia torcer para um time da NBA, e foi a época que o Leandrinho foi para o Golden State, então o time não era conhecido. Então eu comecei a torcer para o Golden State, e aí acho que eu dei sorte para o time lá, porque começou a ganhar tudo. E eu torço para o Golden State, mas um astro assim, que eu gostava muito de ver vídeos, vejo na internet, é o Iverson, que, para mim, os movimentos que ele faz, assim, ele trouxe da rua para a NBA, e são algumas coisas que eu gosto de fazer também, para quem já viu eu jogar e quem vê vídeos na internet que eu venho publicando. Então, para mim, eu me espelhei um pouco no Iverson, e falar de mulher também, uma pessoa que eu sempre assisti, joguei no clube quando eu tinha 12, 13 anos e via ela jogar, é Magic Paula também. Então, para mim, essas duas pessoas que me inspirou a jogar basquete. Só um adendo sobre o Iverson, acho que o Augusto, que é um cara mais aí né, da elegância, pode falar. O Iverson também, além da influência dessa coisa da rua, ele trouxe também do estilo, né, para a NBA, né, das roupas, né, enfim, né, você que é um cara elegante, você pode até falar melhor disso. Não, elegância é o meu vizinho de quebrada, Danilo, em Constantino. Também. Mas somos, né, tem alguma coisa na Zona Leste que faz as pessoas se vestirem bem. Louco do Iverson é que todas as ligas de esporte norte-americanas, elas são extremamente conservadoras, né? Se a gente entende que os donos são herdeiros de alguma coisa e a gente não é herdeiro de nada, a gente já sabe do que a gente está falando. E a tendência deles é deixar do jeito que eles gostam, que é sem swag, sem estilo, sem sal. E o Iverson, ele poderia praticar o esporte que ele quisesse, porque ele era talentoso nesse nível,
Lógico que tiveram alguns problemas, alguns causados por terceiros, pessoas que não queriam ver uma pessoa como ele vindo do lugar que ele veio para fazer sucesso e tudo mais, né, mano? E o Iverson, ele traz o que tá batendo na porta da NBA há muito tempo, né? Que é a rua, que é o basquetebol, que é essa a negritude que não passa na televisão, não passa na novela das 9, que é as pessoas de quebrada e se vestir do mesmo jeito, que o Run DMC fez com o rap, né? Se a gente for pensar que tem o Grandmaster Flash e o Furious Five se vestindo como os artistas da disco, e o Run DMC pega e fala, não, beleza, vou pegar e usar uma calça jeans aqui, uma jaquetinha de couro que eu uso na rua, e aparecer com isso, trazer o bagulho real, cru, né? Paralelo a isso, a gente tem a ascensão da Indie One, né, mano? As mixtapes, muitas músicas da Rockus Records participando ali das mixtapes, tem todo esse contexto, todo esse cenário. Outros jogadores também, né, são importantes para esse momento. Mas é louco como a gente vê o Iverson e também vê essa resistência, né? Ao mesmo tempo que o cara começa a brilhar e começa a aparecer, tipo, bonito, aparecer com as roupas, com as correntes, os caras falam, agora só pode usar terno. Só que aí, como a gente falou da outra vez, né, as pessoas estão trazendo, outros jogadores estão trazendo roupas tradicionais do continente, estão desafiando um pouco os cortes do que é um terno, a proposta, estampas e tudo A mais. City Edition do Brooklyn Nets traz uma homenagem ao Notorious B.I.G., né, também, né, que é o terceiro uniforme dessa temporada agora, né? Faz uma homenagem, inclusive no lançamento eles fizeram um videoclipe, a trilha sonora era Big, e trazendo toda aquela coisa do Brooklyn mesmo, né? Então tem essa referência também. A gente já vai chegar no homem que levou o bagulho coração do bilionário que está na minha camiseta. Sim, sim. Mas fala aí, Humberto. O assunto tá bem falado aí, mano. Eu ia falar do Iverson, ele acabou falando, do Kobe, ele acabou falando. Eu acho que são dois caras que para mim, sempre representaram bastante o Iverson de quebrar os paradigmas da NBA, na questão swag. E o Kobe, para mim, é uma discussão que eu tenho bastante nos clubes, no Flamengo que eu joguei, agora no Corinthians. Para mim, ele é o único que se compara ao Jordan. Eu acho que nem o LeBron, com tudo que ele vem fazendo, acho que o Kobe, para mim, é um cara que eu me inspirei bastante, apesar de ser bem difícil de jogar como ele. É um cara que a gente vê ele nas redes sociais, é um exemplo fora da quadra, né? E dentro da quadra também. O LeBron James, pensei que alguém ia... Não, que o LeBron James, sei o que lá, e foi tipo um dos últimos a ser citado, acho. Mano, eu não sou muito fã do LeBron, velho. Nem dentro da quadra, nem fora. Não sou. Olha aí. Ouviu, LeBron James? Não, eu acho que a discussão da quadra é uma discussão... Não vamos entrar nesse mérito, né? Mas o LeBron hoje ele tem um papel grande fora da quadra também, que ele tem sido um dos principais... Ele é um dos principais atletas do mundo, não só no basquete, mas em qualquer esporte. E ele tem sido um dos poucos atletas que realmente tem se proposto a falar sobre temas delicados. Então, teve um episódio que envolveu uma jornalista da Fox nos Estados Unidos que falou que os atletas tinham que calar a boca e driblar a bola na quadra. E ele usou isso, ele reverteu isso. Então, hoje ele tem um programa onde ele usa esse espaço só para falar isso, onde ele traz rappers, jogadores de futebol americano, não para falar sobre o esporte em si, mas para falar o impacto que esses caras têm no mundo, né, mano? E que a gente tem que balancear um pouco essa equação, porque um cara que está fazendo tudo o que ele faz tem que ter uma voz mais forte no mundo, fora do mundo do esporte também. Então, acho que ele tem essa importância hoje, que foi a tua pergunta, quais são os caras que estão fazendo coisas além das quadras. Acho que hoje, na atualidade, ele com certeza é o cara que tem sido essa voz mesmo aí. E até uma questão racial, né? Que os atletas... nos Estados Unidos mais, né? Mas tem um pouco essa barreira de falar sobre raça, né? Então, acho que o Perkins acabou quebrando essa barreira no futebol americano e o LeBron tem usado todo o poder que ele tem também em prol dessa causa também. Então, acho que vale a pena citar ele nesse sentido. Só completar aqui que o que eu quis dizer do LeBron assim, é meio jeitão dele. Mas eu até estava lendo um negócio no Twitter ontem que mostra um pouco do trabalho que ele faz fora da quadra, que é da escola que ele abriu, né, com as crianças lá de onde ele morava. E outra coisa também interessante que já vai um pouco pro lado do marketing, ele comprou
uma parcela do Liverpool por 6,5 milhões, não lembro se foi de dólares, de euro. E hoje, parece que se ele vender essa parte que ele comprou, já sobe lá para 45 milhões de dólares. Então, é um cara que, fora das quadras, também faz coisas pontuais, mas que vem dando certo. Posso só completar a ideia do Diego, que eu acho muito importante, essa questão do LeBron James, da influência nos próprios jogadores da liga, né, também, né? Principalmente nas questões sociais, questões raciais, porque o LeBron, sendo esse cara ativista também, de certo modo, acaba influenciando outros jogadores, né? Se você, vou dar um exemplo aqui, sei lá, se você pegar o perfil no Instagram da maioria dos principais jogadores da NBA, da liga, todos têm ali, fazem menções a Malcolm X, a Martin Luther King, enfim. Né? Então, acho que isso também foi muito... O LeBron James também influenciou muito nisso. Justamente por essa conduta, por essa questão de dar cara. Não só por ele ser esse superstar que ele é, né? Assim, acho que a questão mesmo de liderança, que ele já passa isso, né? Acho que desde quando ele chegou, né, na NBA, lá em 2003, 2004, ele já tinha essa coisa da liderança, né? E automaticamente passa para outros jogadores. Ele hoje ainda é o maior jogador da NBA, né? E acho que envolve, não só dentro da quadra, mas envolve tudo isso aí que o Diego completou. E principalmente na influência não só do público, dos fãs, mas também dos próprios jogadores da liga. Se a gente for pensar, né, que o esporte número 1 do Brasil, a gente espera o posicionamento do atleta número 1 do Brasil, sei lá, alguém próximo disso. E lá a gente tem o franchise player do lado do outro cara que está sofrendo represálias porque ele não concorda com a forma que a gente está sendo tratado na rua, com a forma como o Estado vem tratando a gente. E nos outros podcasts eu falei também, que acaba ficando um pouco mais fácil, né, de contar 10 histórias do que você contar 22, né? Do que você contar, se você for pensar aí o futebol americano, né, que é jogado com as mãos, você tem 3 times, né, mano? É mais de 50 pessoas, você contar 50 histórias. E ele não sofrer represálias pela liga. A gente sabe que a liga é conservadora. Você também tem problemas com a NCAA, né, que é o acesso à liga. Hoje em dia, ou você joga para a Europa e vai para a NBA, que é bem mais difícil de você entrar, ou você vai e joga pela NCAA de graça, ou recebe dinheiro por fora, não sei como também. Não posso falar que os caras recebem porque não aparece, né, eles não têm um salário definido. E mesmo essa liga, ela entende o peso que um atleta como o LeBron James tem e se empodera outros atletas, né? E empodera pessoas de outros esportes. Essa iniciativa, né, de construir as escolas em Cleveland e tal, é interessante. E interessante também é ele ser dono do próprio passe, né, mano? Ele ser free agent, que é o medo do atleta, né? O primeiro free agent que eu olhei, que eu paguei um pau, até falei no podcast passado, o Leônidas da Silva, que jogou no São Paulo, que está indo de mal a pior, mas tudo bem. Inventou da bicicleta. Mas, mano, ele era dono do passe dele. Tipo, isso... E ele era um jogador, tipo, excepcional, a ponto de, tipo, vários times quererem jogar a seleção brasileira e tudo mais, apesar de não ter feito tanto sucesso quanto o maior jogador de todos os tempos, que dedicou o 10º gol para as criancinhas. Uma ótima causa. Mas ser um cara que é dono do próprio passe, que não tem amarra com time nenhum, pegar e falar, tipo, não, mano, o que vocês estão fazendo com nós tá errado. Vai me mandar embora? Manda embora. Quem que vai assistir o jogo? O cara enche. Tanto é que ele passou por outros times e as pessoas começaram a torcer pelos times. A gente pensa a época do Hit aí pegando fogo. E usar esse poder fora das quadras, assim. Que eu acho que o mais próximo que a gente teve antes foi o próprio Michael Jordan, assim, que é tipo, as pessoas ainda associam o basquete ao Michael Jordan, então ele ainda é o maior de todos os tempos. Da mesma forma que quando a gente fala de futebol, a gente tem que falar do Pelé, né? Não precisa falar do Edson, mas do Pelé tem que falar. E outras pessoas, agora vamos chegar, né? O bilionário da camiseta. Pessoas de fora do basquete que não jogam bola, mas que fazem a bola acontecer aí. E aí tem um caso, né, do bilionário mais legal aí, que a gente mais gosta até agora, depois da Oprah, né, que é bilionária também, temos que lembrar. O Jay-Z, né, levou o time, o Brooklyn
pro Brooklyn mesmo, pertinho, na frente do apartamento onde ele morava, e iniciou e, tipo, trouxe toda essa paixão de volta, né? A gente estava conversando antes de começar, né, 2%, sobre como as cidades amam os times, né? Porque o time, quando ele vai para lá, ele traz infraestrutura, né? Eles constroem um estádio em volta e as pessoas consomem o dia de jogo, é um dia movimentado, vende espaço no estacionamento, vende pipoca, cachorro-quente, cerveja e tudo mais, e como as pessoas se beneficiam disso em volta. Então, essa paixão vira paixão pelo time, né? O time, as pessoas são muito gratas. Às vezes, os donos do time dão uma ramelada mesmo e ficam ameaçando sair da cidade, mas, às vezes, eles chegam lá e, tipo, muda a vida das pessoas, né? Gente que não tinha emprego, tem emprego e tudo mais, e é tudo em volta do basquete. E falar de Jay-Z, né, mano? Fala aí, gente. Qual que é a pessoa fora da quadra, que não joga mesmo, que não tem envolvimento, que inspira vocês, né? Tem o Spike Lee também, fã doido, grita com os jogadores, grita com o jogador adversário também, xinga. O Drake agora? A É, galera tá brava com o ele, Aubrey, né? Do Jay-Z, assim, a NBA, essa questão das trocas de franquias, né, é uma coisa que já aconteceu com outros times e tal, né? O próprio Los Angeles Lakers antes era Minneapolis, o Golden State Warriors, ele era da Filadélfia, né? Aí foi para Califórnia. Mas mais recentemente tem o próprio Seattle Supersonics, que hoje é o Oklahoma City Thunder, né? Então, no caso do Brooklyn Nets, que era o New Jersey Nets, né? Tem essa parada mesmo do Jay-Z, dele ser essa cara, né, dessa transformação da franquia, de levar para quebrada, né, a coisa, né, e obviamente trazer as pessoas para perto, né. O Jay-Z já tem esse espírito empreendedor antes mesmo de cantar rap. Muitos business aí rolaram. Então ele na música ele fez história não só como MC, como artista, mas como também um empresário, né? Além de ter as ações no Brooklyn Nets, o cara também tem tem ações na Def Jam, né, meu, que é uma gravadora, um selo histórico do hip hop, marcas de roupa, de perfume, né? Então, obviamente, o Jay-Z é sim essa inspiração de um cara que não jogou profissionalmente, não sei se ele jogou basquete de alguma outra forma, mas não profissionalmente, e conseguiu enxergar isso, né, como um cara de fora, como um fã, né, e já com essa movimentação que ele já colocava na carreira artística dele para outras frentes, né. Então acho que no basquete deu muito certo, assim, né. Então é motivo de exemplo, né. E recentemente, acho que essa semana, o cara se tornou aí o primeiro bilionário. Aí você vai ver a fatia das músicas, que ele é dono das músicas. Vocês, MCs, sejam donos das suas músicas, tá? Tipo 70 milhões. Um dos menores valores que tem lá é a música dele, assim. Tipo, se ele vender todas as masters dele, dá, tipo, 100 milhões, 70 milhões. E um bagulho muito louco, né? Na primeira, segunda temporada, ele fez um remix da Takeover, que é a melhor diss do universo. Pode debater aí, vamos. Eu tenho tempo para falar sobre isso. Então vamos, hein? Ele fez esse remix, acho que foi na primeira ou na segunda temporada do Brooklyn. E eles estavam, tipo, sei lá, né? Não é um time muito expressivo e tudo mais. E eles conseguiram ficar bem na temporada regular, junto dessa música que foi empurrando eles para frente e tal. Desse valor, e aí ele não quero mais ser dono. Vendeu tudo e decidiu ajudar os jogadores a gerenciar melhor a carreira, né, com a Rock Nation. Que é um bagulho muito louco que a gente vai falar. E acho que o Diego também tem um conhecimento para passar pra gente, né? Porque, tipo, a gente estava falando aqui, eu falei no podcast passado que não dá. 70 anos não dá mais para jogar basquete. E como que você administra depois disso, né? Como que você... a gente estava até brincando sobre os jogadores, né? Que fica gordo, o Ronaldinho Gaúcho fica gordo e tudo mais. Aí o Denilson não tá no grau ainda, tudo mais. Porque, tipo assim, os caras vão gastar dinheiro como se eles fossem receber aquele cheque que eles recebiam. Tipo, beleza, você ganha 20 milhões por ano, mas esse ano você não vai ganhar. E no ano que vem, no ano que vem, no ano que vem, você não vai ganhar mais. Essa discussão ela é interessante, né? Porque tem uma contextualização nela que, se você for olhar a questão social que existe por trás disso, é muito louca, né? Porque
a maioria desses caras saíram de uma realidade assim do zero, né? E de repente o cara tem 20 milhões na conta dele. Se você for pensar e for se colocar nessa posição, é difícil para qualquer pessoa aqui conseguir. Imagina amanhã você acordar e você tem 20 milhões na sua conta e você tem a possibilidade de mudar a história da sua família, a história, literalmente a história da sua família, e é tudo em cima de você, né? Essa responsa é gigante e eu acho que a maioria dos atletas nunca estiveram preparados para isso, nunca houve uma preparação para os caras. Então, talvez é fácil a gente apontar os deslizes dos caras, que são muitos, e aqui eu não estou querendo passar pano para ninguém, porque também os caras são espertos, eles sabem o que eles estão fazendo, mas o peso social que o esporte tem na vida desses caras, que sai de uma favela em que o cara às vezes não tinha nem o que comer, e de repente o cara está trazendo para o basquete, está morando, sei lá, em Nova York, numa cobertura, com milhões no bolso só para poder acertar a bola lá na cesta, é muito louco, né, mano? Então, acho que a gente não... o nosso povo ainda não está muito preparado para isso. Acho que está mudando agora, mas, historicamente, acho que a gente nunca teve muito preparado para isso, se você colocar nesse contexto social. Falar o bagulho do Iverson, né? Na entrevista que ele fala que ele jogou um ano e ele, tipo, mano, preciso ir pra liga. Ou eu coloco comida no prato da minha mãe jogando bola, ou eu vou vender droga. É o que... E aí você vai falar, não, estuda mais 3 aninhos, pega o seu diploma, não sei o que você quer. E é a família do cara lá com fome, né, mano? Tem um filme que fala muito bem sobre isso, que é o High Flying Bird. Não sei se você já viu. Assisti. Inclusive, Exato. ótima indicação, assistam. Muito legal. Tá lá no Alex, né, em vermelho, você já sabe onde é. E fala sobre o jogador que acaba de ser draftado, mas, mano, só ser draftado não é isso. E aí no meio do bagulho tem logo uma greve. E é sobre esse bagulho. Tem o manager, que é o cara que tenta cuidar da carreira dele, assim, é um manager que tem um afeto pelo jogador, que ele não quer que o jogador se ferre, né? Ele podia muito bem pegar, emprestar o dinheiro pro cara e, tipo, beleza, vive aí, seu estilo de vida, não sei o quê. Ele, tipo, só que ele não quer isso. E aí a gente está começando a ter essa primeira safra, talvez segunda, de pessoas realmente interessadas em melhorar a condição dos jogadores, para a gente não ter os jogos estão sendo exibidos pela Bandeirantes na final, né? Para a gente não ter que fim levou jogador XPTO, jogava ali no Miami, tá vendendo droga hoje, foi preso e não sei o quê. Para a gente sempre, tipo, ter eles como referência, ter outros bilionários, né? Nessas listas, pessoas que conseguiram através do esporte ou fora do esporte. E aí eu faço uma conexão com a outra parada que eu falei, da importância de você ter um LeBron James falando, tá ligado? Mostrando pra galera o outro lado. Porque também no passado esse acesso não existia. Você não tinha um celular para você pegar e ver o LeBron falando da trajetória dele, o que ele fez, o que ele não fez e como é que a molecada que está chegando agora tem que ter consciência em relação ao extra-quadra. Então, acho que a gente está vivendo um momento de revolução, tá ligado? Que talvez a gente ainda nem vai conseguir entender muito o quão grande isso vai ser, mas a gente está vivendo um momento de revolução, de comunicação, de consciência, e que cada vez mais eu acho que os atletas vão ter o poder de decisão e de realmente entender o tamanho deles, o poder que eles têm, não só financeiro, mas mais do que isso, e usar isso a favor deles, né? E não só a favor da máquina e a favor do sistema, que o esporte é um sistema, é uma máquina como qualquer outro negócio. Mas esses caras são os caras que estão no holofote ali e eles que têm o poder na mão. Então, essa consciência é uma coisa que está começando a rolar agora, eles estão, acho que, despertando para isso agora. E volta pro bagulho do Raptors, né? Um dos finalistas aí que eu tô torcendo a contragosto, porque eu não gosto do Drake. O time tem, tipo, o quê? 24 anos? Por aí, né? Tipo, dentro da NBA. Desde 95. Tem 24 anos. E agora se tornou um time que está na final. Demora uma cota. Então, sei lá, se a gente for pensar também, tem o Hoop Dreams, né? Que os meninos vão lá, escutam o Spike Lee falar sobre todos os dilemas que a gente vai ter na liga. E isso faz mais de 20 anos. Jay-Z também colocou na rima. Black Album não, Blueprint primeiro. Um dos melhores aí. Mas tem tempo para discutir isso aí também. Mas... Você acha o Blueprint melhor que o Reasonable Doubt?
Putz, aí é outro podcast. Aí vai fechar a porta, Me convida, o tempo vai fechar, nós vamos bater na mente. Aí vamos fazer esse podcast. Vamos marcar. Eita, discutir aí melhores álbuns do Jay-Z, eu acho que... Nossa, eu não vou nem começar esse assunto agora. Mas falou sobre nos anos 2000. E agora a gente vê um atleta como o LeBron James. E aí a gente vê essa semente sendo plantada, né? E não só cuidando da carreira dele, mas sempre presente nos jogos dos filhos. Você vê também a figura do Stephen Curry, apesar dele ser um robô, ele está lá sempre presente com a filha dele e tudo mais, que é uma outra coisa que a gente precisa ter acesso. A figura do pai presente, a figura do carinho, da afetividade, né, dentro do esporte, porque a gente não pode só ver o jogador como uma máquina. Aí você vê o LeBron lá dando um toco, você pensa, nossa, meu Deus, esse menino aí vai... Imagina se acerta na minha cara, essa mãozada. E ter essa outra figura, ter ver ele dançando, ver ele se divertindo, porque aí você tem uma nuance, né? Você vê que é uma pessoa completa, né? Que a gente fala, a gente sempre falou, eu falei nos outros episódios também, sobre essa visão de ter um acesso, de um empoderamento, né? Você vê, não no futebol, mas no basquete, você vê a figura, o corpo negro, ele é humanizado. Porque como é mais fácil você contar 10 histórias do que 22, mas ao mesmo tempo você vê os jogadores, os atletas sendo respeitados, a comissão técnica sendo respeitada, os managers sendo respeitados, e isso acaba refletindo, né? Se você entende qual que é o seu valor, se você já viu, se o cara respeita esse jogador, eu, na posição de jogador ou de jogadora, também mereço o mesmo respeito. E aí a moeda aí nós troca de igual. Aí nós fala, não, vou receber esse contrato, não tá bom, manda outro. Então nós não vai te contratar. Fala, então beleza, eu vou para outro time. Eu acho que é isso. Eu acho que, de novo, essa revolução está acontecendo agora, né? Essa consciência, os caras estão despertando agora. E eu acho que, às vezes a gente olha muito para o que está acontecendo na NBA também, mas se você trouxer para cá, você tem caras como o Nenê, o Leandrinho, por exemplo, que são caras que estão há 14, 16 anos nos Estados Unidos e eles seguem muito essa linha também, né? Às vezes é mais fácil a gente olhar para os caras que estão lá fora e às vezes a gente tem exemplos daqui, do nosso lado. Acho que o Humberto pode falar um pouco sobre isso, porque eu sei que o Leandro inspirou muito ele, mas você pensar um cara que saiu de Pirituba aqui, mano, na Zona Norte e ganhou milhões jogando basquete, continua jogando sem ter nenhum tipo de desvio de caráter. Todos os caras, o Varejão, o Splitter também, acho que também a gente tem que começar a despertar essa luz aí para olhar para o que está acontecendo, porque tem coisa boa acontecendo aqui também na nossa história, né? Eu acho que lá nos Estados Unidos os caras estão muito mais evoluídos, porque isso é um contexto social e, enfim, não está relacionado só ao esporte, mas todo um contexto histórico, Brasil versus Estados Unidos. Mas a gente tem coisa boa acontecendo aqui também. Eu acho que também está começando a ter esse despertar da molecada de conseguir olhar para esses caras assim e falar, porra, eu não preciso ser necessariamente só um LeBron. Eu posso ser um Thiago Splitter, tá ligado? Que foi campeão na NBA. Eu posso ser um Leandrinho que, de novo, saiu da quebrada aqui do nosso lado e chegou a ser o melhor sexto homem da liga, ser campeão, sei lá quantos mundiais e quantas Olimpíadas os caras disputaram. Então, acho que também a gente que está do lado de fora também tem que acender essa luz para mostrar que aqui a gente também tem história boa também acontecendo e essa molecada também tem que conhecer o que a gente está produzindo por aqui, que está do lado deles, tá ligado? Sim, né? Não só no 5 contra 5, NBA, NBB, tem o 3x3 aí, modalidade olímpica, tem os times, né? Tem o Blackout da Carol aí, e tem vários outros times, tem o Rachão das Minas, tem várias outras coisas acontecendo que não necessariamente tem esse glamour televisivo e tudo mais, e que merecem também esse tipo de exposição. Se a gente for pensar, né, o 3x3 aí tem o Big Tree, né, do Ice Cube, que é outra pessoa, em entrevistas fala que os caras estão tipo, estão pressionando aqui porque tá vendendo ingresso. Tá vendendo ingresso. E existem outras formas, existem outras modalidades dentro do basquete. Teve o Bud Vibes e o pessoal colou mesmo e tá interessado em basquetebol, tipo, não só nessas estrelas, né? Não só o franchise player que leva o basquete. E a gente está vendo hoje
até dentro de quadra isso não está funcionando tão bem, né, mano? Porque hoje você vai ver os times, se não tiver 5, se tiver um carregando o time não vai para a final mais. E tal, acho que o Cristal pode falar um pouco melhor aí sobre os times 3x3 O e basquete tudo mais. 3x3 vem ganhando muito espaço. E o basquete brasileiro no 3x3 vem crescendo muito. Os atletas vêm entendendo como é o esporte. Não é só agora, virou esporte olímpico, não é só eu me juntar com o 2%, enfim, com mais 3 e jogar. Não tem como mais fazer isso. O basquete 3x3 agora é um esporte olímpico, então você precisa treinar, você precisa treinar preparação física, técnica e treinar junto, que é o principal. Senão não consegue mais jogar. Veio de uma brincadeira do basquete de rua, se tornou uma modalidade FIBA e vem acontecendo nos campeonatos mundiais. Inclusive está tendo um campeonato mundial agora, sub-18, a categoria Brasil masculino está jogando. Se eu não me engano, joga amanhã pela manhã. Já ganhou um jogo, perdeu da Argentina, agora não lembro o país que eles ganharam. Foi ontem, hoje foi descanso deles. Mas já vem crescendo. E aí a gente também tem pessoas também que a gente pode lembrar aqui, que é o Leandro Discreto, que vem viajando o mundo, porque o basquete de rua, como ele cita nos stories dele, ajudou ele a conhecer países e dar um apoio para a família dele. Então, assim como para mim, para as meninas do basquete 3x3 ali que também jogam, a gente acredita que o basquete 3x3 vem transformando pessoas que não tiveram oportunidade ou até tiveram oportunidade de jogar 5 contra 5 e hoje migraram para o 3x3 porque é um esporte novo, é um esporte de entretenimento, também divertido, mas a gente, como atleta, tem que lembrar dessas coisas que envolvem o 3x3, mas pensar que a gente também tem que levar como profissional, sabe? Tipo, não só como uma brincadeira. Então, o basquete 3x3, para quem não conhece, joga 3 contra 3, meia quadra, 10 minutos ou 21 pontos, 3 atletas para cada equipe e um reserva para cada equipe. Então, mas ainda falta muito para nós nos tornarmos uma potência, assim como na Europa. Os europeus são bem melhores que os americanos no requisito 3x3. Os americanos estão abraçando agora a modalidade, mas se você olhar num ranking, que existe um ranking mundial, os americanos tá lá para baixo, 15º, 12º, eu não lembro agora de cabeça, e os europeus dominaram e viram que era uma oportunidade para eles também jogarem. E o Brasil também está entre os 10 melhores países ranqueados do mundo. Então, isso dá para ver que o país está progredindo. Na primeira conversa a gente falou sobre esse lance, né? Apesar do basquete, é um esporte novo, assim, se a gente for comparar com o esporte número 1 do mundo, né? Que é o futebol, e não é o número 1 em alguns países, ou no país que tem a NBA, mas é um esporte centenário, tipo, o futebol e o basquete ainda não é. E aqui no Brasil tem essa barreira do esporte número 1, tem essa barreira de não ser televisionado, só ser televisionado a Liga Internacional, né? E tudo mais. E ao tempo, a paciência, o investimento. Diego, você que não é só responsável pelo Brasil, mas é Latam. Como que está isso, tipo, em outros países? Como que está esse acesso? Quais são esses nomes fora da quadra também, em outros países, assim? Você sabe que a Argentina é muito forte já no basquetebol, mas... Eu acho que tem uma questão aí, né, que às vezes a gente acaba sendo meio que cegado pelo que está sendo comunicado, né? Porque o Brasil, por exemplo, é bicampeão mundial, né? O Brasil tem uma história muito forte no basquete, é muito louco que quando eu vou para fora, as pessoas respeitam muito mais e conhecem muito mais a história do basquete do que a gente aqui. Óbvio, tem uma questão que o futebol é o esporte número 1 e aí, de novo, quando cai na questão do sistema e do negócio, esporte, isso faz com que a gente seja impactado por futebol a todo minuto e não por basquete e outras modalidades.
Mas eu acho que, primeiro, que a gente tem uma história muito rica aqui de basquete muito forte, né? E eu acho que a Argentina também é um outro exemplo disso e passa por um paralelo com o que acontece no Brasil. Acho que a Argentina hoje acaba tendo até mais praticantes de basquete do que o Brasil. Se você for olhar geograficamente o tamanho dos dois países, não faria sentido. Mas lá eles também passam pelo mesmo problema, que o futebol é o que é vendido e comunicado a todo tempo, né? Mas eu acho que se fosse olhar para algum outro país aqui fora o Brasil, eu acho que a Argentina é quem tem feito bastante isso. Não é à toa que o Manu Ginóbili acabou de se aposentar lá na NBA como um dos principais jogadores estrangeiros que passaram pela liga. Com certeza vai ser vai estar no Hall da Fama da NBA. Então, acho que, de novo, tem uma questão social que permeia aí toda essa história, mas se você pegar Brasil, Argentina, Porto Rico, Venezuela também, são países que o basquete hoje é uma presença, só que ainda tem toda uma questão social e econômica que não faz com que o basquete tenha um espaço que deveria, talvez. Acho que o basquete está começando a retomar isso aqui agora, como você bem falou. Acho que o acesso ao basquete já é muito maior do que era antes. Existem épocas no ano que, tem basquete 7, 8 vezes por semana, assim, né? Quando tem NCAA, NBB e várias coisas rolando, o 3x3 hoje já está conquistando espaço também. A revolução está acontecendo agora, tá? Essa revolução está acontecendo nesse momento. Talvez a gente ainda não esteja sentindo tanto isso, mas está acontecendo. Não é à toa que a NBA está com uma casa gigante no Shopping Eldorado ali, colocando 3.000 pessoas todos os dias lá. Alguma coisa tem. Então, acho que a mensagem que é a principal é que essa revolução está acontecendo agora e o basquete está ocupando o espaço que tem que ocupar, e o basquete nunca vai competir com o futebol, e não é isso. A gente tem que ser mais esperto e achar o espaço que o basquete tem. E o futebol está junto, ele está aqui com a camisa do Corinthians e nada impede que ele acompanhe o futebol e acompanhe o basquete também, como acontece nos Estados Unidos, em que o cara acompanha 4 ou 5 esportes durante um ano, talvez a mesma paixão e com o mesmo investimento. Ele compra a camisa de basquete, ele compra a camisa de beisebol, ele compra a camisa de futebol americano. Então a gente tem que tirar um pouco essa cegueira que a gente tem aqui, que é fruto de um processo que rolou, mas eu acho que agora a gente já consegue pelo menos olhar e enxergar e falar, opa, peraí, eu posso ir num jogo de basquete do Corinthians, que o Humberto está aqui, é um jogador, eu posso ir num jogo de futebol do Corinthians também, eu posso ir num jogo de futebol americano do Corinthians também. Não necessariamente o que está passando na TV tem que ditar o que a gente gosta. Então a gente está passando por esse processo de acordar para isso. E eu acho que o basquete, talvez de todos os esportes aqui no Brasil, é o que tem se mostrado mais relevante nesse sentido, com o que a Liga Nacional tem feito, os clubes têm feito, os próprios atletas têm feito também. Então acho que a gente está nesse processo de acordar para isso. Inclusive, só para completar essa relação propriamente do futebol com o basquete, posso citar 2 exemplos aqui em São Paulo. Um foi as quartas de finais do NBB, né? Flamengo e Corinthians, né? Corinthians e Flamengo, do jogo no Parque São Jorge, que 3 dias antes já não tinha mais ingressos, né? Você vê que a torcida acompanha. E nessa semana também teve o São Paulo, né, disputando a final da Liga Ouro. E lá no ginásio do Morumbi estava lotado também, né? Eu assisti o jogo, eu vi. E então essa aproximação já está acontecendo. Acho que muito em função da paixão pelo clube de futebol, né, pelo time de futebol, né, mas acho que esse entendimento de que você também pode torcer pelo seu time em outras modalidades, ele vem crescendo junto com esse crescimento também do basquete no geral, né, não só o streetball, como também o que vem sendo apresentado na NBA, na liga profissional, enfim. Acho que em linhas gerais aqui no Brasil, ou na Argentina, nos países latino-americanos, quem quiser competir com futebol vai perder, fato. Agora, se você for esperto, você consegue se aproveitar do que o futebol já conquistou ao longo dos anos e usar e trazer isso para a sua modalidade. Vide os exemplos que você trouxe. O Flamengo talvez seja um dos principais exemplos aqui no Brasil, um time que é pentacampeão do NBB e que lota os ginásios, vende camisa pra caramba. Então, acho que resumindo o meu pensamento, no futebol não é uma competição com nenhum outro esporte na América Latina. O futebol sempre vai dominar.
como é que os outros esportes são espertos o suficiente para conseguir também, de alguma maneira, conviver. E está claro que é possível conviver, está claro que é possível se beneficiar. E, no final das contas, a gente que é o consumidor é que vai ganhar com isso, tendo qualidade em todos os esportes que a gente quiser assistir, que a gente quiser consumir, como paixão ou como entretenimento. Vai da inteligência dos clubes, né? De ver essa oportunidade de negócio. Te citou o caso do São Paulo, né? Disputando a Liga Ouro e jogando mal. Gente, eu sou São Paulo, eu tô falando a verdade aqui, né? Fazer o quê? Você falou meio triste agora, meio para baixo. É a realidade, né? A realidade do torcedor são paulino. Mas muito disso, né? Clubes de regaça também, clubes... a gente fala, né? Tem uma barreira também no basquete que pouco se discute, né? Aqui no Brasil ele é um esporte um pouco elitizado, se a gente for pensar. Você tem que ter um clube, tipo um Pinheiros da vida, ou qualquer outro clube aí que não me vem à cabeça o nome. Mas eles também, tipo, seguraram a onda do basquete quando o basquete não estava no imaginário da população. E aí está se rompendo um pouco isso, se rompe através de clubes como Corinthians, tem um time de basquete, Flamengo, São Paulo, pensar talvez um Santos da vida e tudo mais, e essa paixão acaba se transferindo, né? Mas aí o unicórnio desse bagulho é tipo o Mogi, que tem um bagulho lá, não tem time de futebol monstro, mas as pessoas vão lá e estão lá, torce como se fosse o que eu vou trocar, que o futebol não é o número 1, né, no Brasil. O futebol é uma religião, né, mano? Porque todo mundo aqui tem a sua facção da sua religião, né, do futebol. Que aí alguns torcem pro São Paulo, outros torcem pro Palmeiras, os velhos torcem pro Santos. Aí a maioria das pessoas torce pro Corinthians. E por aí vai. Tem uns loucos que torcem pela Portuguesa, não sei porquê, mas vai seguindo de acordo, né? E aí as pessoas que não estão na quadra, mas que têm essa visão de negócio, apresentam essa proposta de projeto esportivo para o clube, que, vamos vender essa camiseta aqui do jogador de campo, mas vamos vender essa camiseta aqui, sei lá, do Varejão, vamos vender essa camiseta do Humberto, porque aí vai dar também, acho que estar, né, no imaginário pode garantir esse status de religião também e ser dividido, né? E aí a cidade ama o clube. Do mesmo jeito que Toronto ama o Raptors, Mogi amando aqui no Brasil. Assim, às vezes até uma carência, né, de não ter um time de futebol tão forte. Mas o amor pelo esporte acaba tornando isso tudo possível, né? Eu acho que isso é um conjunto, assim, no total. No caso de uma cidade, ela, de repente, não tem um clube representativo no futebol profissional, mas tem um clube de basquete que a cidade ama, né? Vai muito, sei lá, vou dar um exemplo, você citou o Mogi. O Mogi mesmo é um time que tem, tirando os times de clubes que tem a sua popularidade no futebol, como o Flamengo, o Corinthians, o Mogi é um dos clubes que mais vendem camisas, né, do NBB, né? Também tem a questão também do jogador, por exemplo, o Leandrinho, que voltou a jogar no Brasil, jogou por um clube que também não tem uma representatividade no futebol. Isso traz as pessoas para perto. Pô, é um cara que é um brasileiro que foi muito bem na NBA, que tem anel e que está jogando no time da minha cidade. Eu vou ver, isso atrai também, né? Então tudo é um conjunto, né? Acho que está atrelado também muito ao marketing, né, Diego? De como a cidade vê isso, os representantes dos clubes veem como eles podem atingir o pessoal daquela cidade com esse esporte e até fazendo, de repente, o esporte número 1 dentro daquela cidade. O Mogi, inclusive, acho que foi a primeira que teve a NBA Store, né? Foi Mogi que teve? Foi o Rio? Foi a primeira. Foi Mogi, né? Ou foi o Rio? Foi o Rio? Aí depois foi... Mas em São Paulo, no estado de São Paulo, foi Mogi, né? Então já mostra essa comoção aí, né? Que você está comentando. Gente, eu sei que tá legal. Agora é a hora que vocês são falsos, pode mentir, nós gosta. Falar, que a gente vai chegando nos finalmente. Aí, isso, mente que não. E essa mentira nós gosta. E para encerrar, nós estamos na Happy Burger. Mais uma tradição aqui do nosso podcast na Happy Burger.
é perguntar o top 5 MCs de vocês aí. Lembrando que todo top 5 tem 6 pessoas. E aí, pode ir no top 5 aí. MCs. Essa é uma pergunta muito indecente, cara. Pelo menos pra mim. Essa é uma eu acho pergunta- muito indecente. É Eu tipo não aquelas- consigo. Eu não consigo. Quem que você votou na eleição? É o top 5. Mas nacional, internacional, né? Você pode fazer um nacional, internacional. Pode fazer um nacional e um internacional. Vai de acordo com o seu... Porra, dá pra falar São 12 pessoas. 1 milhão de coisas aqui, né, mano? Eu acho que eu tô na casa dos 30 aí, não tem como falar do Mano Brown, né? Na casa dos 30. Eu falei, na casa dos 30 vai dos 30 até os 39, mano. Entendeu a estratégia? Porra, acho que o Mano Brown pra mim é a referência número 1, né? Acho que, porra, Mano Brown me ensinou várias coisas, os racionais, né? Estamos falando de MC, que o Brown era o principal MC, mas acho que os racionais, né? Me ensinaram várias coisas, assim, que, tipo, na escola não ensinavam, né? Tipo, me deu uma visão fora da caixinha que a gente era colocado ali. Aí eu acho que o Jay-Z também tem esse papel assim de mostrar que tipo o rap era um negócio e que empoderar a galera assim da quebrada. Eu acho que hoje em dia o MC da uma geração um pouco mais nova assim, que eu também sou dessa geração, tá, mano? Eu acho que ele colocou em outras palavras, né, o que o Brau sempre falou e que os Racionais sempre falaram, mas ele colocou numa linguagem muito mais fácil da gente entender e assimilar e falar, porra, era isso que ele estava falando. E eu acho que eu tô vendo a foto ali, em algum lugar eu vi a foto do Kamal também, que talvez para mim seja o principal MC que eu vi assim, em termos de profundidade de letra e de ideia assim mesmo. Ele estava muito além já de qualquer ideia do tempo dele, assim. Conseguiu fazer uma ponte nessa parada do rap americano que estava começando e da nossa realidade aqui, que era ainda muito incipiente. E acho que não tem como não falar do Sabotagem, né, mano? Como um ícone mesmo que ele representou para uma geração, assim, também. Acho que ele talvez seja o meio termo aí entre o Brau, o Emicida, toda essa galera. Ele conseguiu fazer uma parada que era totalmente dele, né? Assim, e toda a história dele, enfim, o cara acabou virando um mártir, infelizmente morreu, mas acho que até a morte dele serviu para passar a mensagem dele de uma maneira até muito maior, que talvez se ele tivesse continuado vivo, né? Não sei. Mas acho que esses seriam os 5 MCs aí que me influenciaram mesmo, assim, na minha vida mesmo, de ouvir esses caras e falar, puta, alguma coisa diferente dá para fazer, né? Na nossa realidade. Todo top 5 tem 6, não. Tem o sexto homem no basquete aí, 5 contra 5. Tem que ter no... Porra. Quê? Não, é porque tem tanto nome, né? Que tipo, depois eu vou chegar em casa e vou falar, puta, mano, mas esse era o que eu ouvia no Discman todo dia e eu não citei lá. Não foi citado. Não, eu tô colando mesmo ali, porque teve o show da Lauryn Hill aqui há um pouco tempo atrás e eu fui, né? E acho que ali no show, assim, quando ela cantou todas aquelas músicas que ela podia ter cantado muito mais, acho que caiu a minha ficha, assim, de falar, mano, essa mina, o que ela representa para a música mundial, assim, é muito louco, né? E ela é um MC também, não deixa de ser. Então acho que eu colocaria ela como minha sexta mulher aí nesse quinteto. E aí, quem vai? Porque o Marcílio nós vai discutir aqui daqui a pouco. Que eu tô sentindo. Eu? Não pode ser do samba, não, mano? Tô brincando. Bom, velho. Bom, eu confesso que eu não sou muito do rap, não, assim. Muito menos internacional. Os raps que eu sempre escutei sempre foram raps nacionais. Então vai no nacional, mano. Eu vou no nacional, que realmente... Não vou ser hipócrita aqui de citar pessoas que eu não ouvi. Foram pessoas que eu realmente escutei, pessoas que eu gosto de escutar até hoje. Pessoas também que me influenciaram. Eu cresci na roda de samba, né? Minha família tem essa... A gente tem um churrasco todo ano que tem a roda de samba da família. Então, eu cresci na roda de samba. Então, eu carreguei muito, assim... Até um dos meus sonhos é compor uma música, né? Compor um samba. Assim, é um sonho que eu tenho muito
assim, certo na minha cabeça de que um dia eu vou escrever. Até hoje eu nunca consegui, mas eu tenho esperança aí de que um dia eu escreva. Então eu vou muito pela letra, assim, as melodias e as letras que me encantam. O que a letra passa pra gente, né? A música tem esse poder de passar coisas através das letras. E pessoas que eu ouvi, assim, até quando eu era mais novo, escuto até hoje, também o Emicida, para mim, o Emicida compõe letras muito incríveis, que a gente pensando como é que ele escreveu aquilo, a gente fica meio desnorteado, né? Fala, como o cara teve essa ideia? Então, o Emicida é um que eu escutei bastante, influenciou bastante na minha vida. Marechal também, em seguida, foi um cara que eu escutei bastante. Marechal foi um cara que eu escutei bastante. Criolo também é um cara que tem uma influência forte aí na música, no rap. Rashid, eu escutei bastante também. Foi a mesma época que eu peguei Rashid, Kamal, já acabo incluindo o Kamal também, que tudo dessa mesma linha, foram 5. E eu vou colocar o Projota, vou dar essa moral pro Projota. Aí é um cara que também tem letras bem bonitas. Agora ele está pro lado mais romântico, está muito no telinha, mas é um cara legal também. Aí, ó, Thiago, tomou essa ao vivo. Cristal. Cara, eu acho que eu vou decepcionar vocês. Porque eu não ouço música. Nossa, eu não esperava. Eu pensei que ela ia falar, eu gosto de polka. Falar, tudo bem, né? Diferente, Assim, música alemã, eu pá. ouço se tem alguém ouvindo, mas eu não coloco lá pra ouvir, sabe? Tipo, não ouço mesmo. Mas uma pessoa assim que eu... Vou falar um só. Nem sei se ele é MC, mas... O Gabriel Pensador eu curto bastante, mas... Não sei. Vamos começar um outro podcast. Como é a vida sem música? Fala aqui pra gente. Como você vê o mundo tudo cinza? No 3x3 tem bastante rap, enfim, eu ouço, mas só quando eu tô jogando. Eu não consigo ouvir música. Não consigo. Eu prefiro ler um livro ou ler um artigo científico, essas coisas. Mas é tipo isso, só que em áudio. Putz, eu vou fazer isso aí. É um audiobook. Eu vou fazer isso aí, obrigado. É um audio... Eu não esperava por isso, mano. Eu esperava, tipo, não, beleza, eu gosto de um death metal, pá. Eu gosto, mas eu não ouço, entendeu? Marcílio. Digão, pausa e vamos começar realmente um novo podcast aí para falar desse assunto. Eu não consigo elencar 5 MCs favoritos, eu não consigo. Consegue. Não consigo e eu não vou fazer isso. Eu não vou falar de nacional porque a galera, como a gente está mais próximo, a galera vai ouvir o podcast e vai ficar metido. Aí a Coruja falou a mesma coisa. Mas bom, sei lá, são gerações, né? Todos eles tiveram suas importâncias. Sei lá, se for pegar o final dos 80, metade dos 80, sei lá, você pode falar de KRS-One no Boogie Down Productions, você fala de Chuck D no Public Enemy, até de Mel no Grandmaster Flash e Furious 5, né? No Furious 5, né? O Grandmaster Flash era o DJ Hakim, né? Eric B. e Rakim. Hakim também, que figurou muitos anos 90. Já falando dos anos 90, você tem Nas, Jay-Z. 6, acabou. Vamos. Não, aí vai faltar. Eu tô falando por gerações, aí, por etapas. Anos 2000, sei lá, você tem Fonte, Little Brother. Talib e Mos Def, que lançaram o primeiro disco em parceria em 98, mas em 2000 que suas carreiras solos decolaram. Você pega agora Kendrick Lamar, Joey Badass. Não dá, cara. Assim, não dá pra elencar. Acho que cada um tem a sua importância. Você tem... Você já falou o seu 6 já, né? Já sabe. Aqui 16, todo mundo né? sabe. Queen Latifah também nos anos 90. A Lauryn também, né? De 90 para 2000. E 90 com o Fugees. Você tem agora Rhapsody, entendeu? Não dá, cara. Não dá, desculpa. Acho que dá, é mó fácil. Até... Não é fácil. Ó, o Top 5 é uma coisa que ela muda toda semana, todo dia, você tá ouvindo mais um e tudo mais, porque tem 2 níveis, né? Segundo o Chris Rock, você tem esses níveis que a gente discute mesmo e tem os God MCs, né, mano? Que é tipo as pessoas que você vai mesmo disputar, vai discutir que o Nas não é um dos melhores rappers do universo. Você vai disputar, aí tipo, Sim. o meu Top 5 ultimamente é o Hakim, não, vou fazer. Eu fiz o nacional e internacional semana, no último. Nacional, vou fazer internacional então.
O Hakim é o cara que desenvolveu o flow moderno, né? A forma e a métrica também, maneira de trabalhar a música moderna, partindo do que saiu com Sugar Hill Gang, que era aquele rap um pouquinho mais marcado. O Hakim, da sua história com a música, saxofone e tudo mais, desenvolveu... Eita! Ah, tá, então tá bom, desculpa aí. Desenvolveu aí, flow moderno. Vamos pensar aqui, outra pessoa. É fácil, né, o bonitão? É Eu fácil, acho que né? é. Ó, ô. tô pensando. Não, é que eu tenho aqui, no meu top 5 não tem posições, né? Eles só são cinco pessoas. Tem a Remy Ma, que eu gosto bastante. É uma pessoa muito braba. E sempre quando alguém fala pra ela como que é ser uma female rapper, ela fala que ela é uma rapper who happens to be female. Ela é um rapper que aconteceu que ela é mulher, só isso. Então ela não fica falando que ela é uma MC feminina. Ela é uma MC que acontece dela ser mulher. Acho muito bom, a Terror Squad aí teve uma corrida boa, né? Teve um rolê da hora. Mos Def, eu gosto. O jeito como ele trabalha as músicas, trabalha as melodias ali com o Morives, trabalha a joia, sem usar autotune. Lupe Fiasco, Chicago, sempre tem que estar presente nos meus top 5, mano. Chicago, Lupe Fiasco, o Melis, que é o Pusha T melhorado, que agora o Pusha T dá uma imitadinha no Melis, mas o Pusha T ainda tem o seu valor. E o sexto elemento é o Big Boy, que é a parte que mais rima do Outcast. A outra parte é mais artística e tudo mais. E assim que se faz um top 5. Se você gostou, se inscreva aqui no meu canal. Aqui. Só falando do Nas, eu acredito que ele esteja no top 5 de todo mundo que gosta de rap, que acompanha o rap nos anos 90. Mas o Nas, ele não pode ser o número 1 de todo mundo. Ele é de boa parte, Sim. de uma grande parte. Sim. Mas o disco e o Merrick dele é o maior disco de rap de todos os tempos. Eita. E isso aí, você pode vir com todos os seus argumentos que eu vou te dobrar na ideia e falo por quê. Vamos. Mas não agora, acho que vai demorar um pouco, vai estender, a galera tá com fome, você quer comer um Várias lanche lá. semanas. Mas o Yo Merrick é o maior disco de rap de todos os tempos. É o número 1 de todos os tempos. E com essa inverdade, vamos... gente, eu gostaria de pedir muito barulho aqui para esse painel maravilhoso. Estamos aqui. Gostaria de agradecer a Nick, o Gustavo, o Fernando, a Ana Brie, a Happy Burger, por ter proporcionado tanto espaço quanto a oportunidade de trazer essas pessoas e poder falar sobre o esporte que a gente gosta bastante, que é o basquetebol, certo? Gostaria de pedir muito barulho mais uma vez para o DJ Minizu, senhoras e senhores. A presença da música é imprescindível, tem que ter, se não tiver, tá errado, certo? Mas a gente vai fazer, tem 2 podcasts aqui para fazer aqui. Ó. Na verdade 3, né? Que tem o melhor álbum do Jay-Z, porque o Will Merrick não é o melhor disco do universo. Porque ele é o melhor disco de todos os tempos. Tá, Não existe não para o Merrick. existe, mas tudo bem. Gostaria de pedir muito barulho pro Digão, que foi nosso engenheiro de áudio hoje, certo? Menino lindo, maravilhoso. Digão, pivôzão monstro, hein? Na quadra, hein? Gostaria de convidar vocês para a Festa Punga, que vai acontecer amanhã. O Zudzilla está de volta para o Sul, ele vai voltar aí na sexta-feira para visitar a sua família, mas antes ele vai fazer uma escala ali na Festa Punga, que acontece toda quarta-feira no Estúdio Lâmina, a partir das 19 horas. É só chegar, mais informações aí na internet. Vocês têm alguma coisa que vocês querem promover aí, que vocês vão participar? Não? Não, só agradecer de novo a Nick pelo convite e o Happy Burger pela iniciativa. Acho que a gente precisa fazer mais essas paradas, né? A gente precisa trocar ideia das coisas que estão no nosso dia a dia e que a gente gosta e não só das coisas que a gente é influenciado, tá ligado? Então, dar os parabéns para vocês também pela condução diferente, né? A gente falou de basquete, mas a gente falou sobre a vida, muito pela tua condução também. Então, puta projeto legal. Obrigado aí de novo pela oportunidade. Também só quero aproveitar para agradecer a Nick, todo mundo aí, parabenizar vocês pelo trabalho que vocês vêm fazendo aqui. E também deixar um convite para vocês, que os corintianos aí, que eu sei que nós somos a maioria,
Acho que dia 28. Cadê o nosso supervisor que estava aí? Tonhão, nosso supervisor está aí. Que dia que a gente volta a jogar? 28? Jogo, dia 3 de agosto. 3 de agosto a gente começa o Campeonato Paulista. Quem quiser aí também, só seguir a página do Corinthians lá, que tem todas as informações. Vai dar um apoio para nós, para o Timão. Que tá ganhando do Flamengo já de 1-0, né? 1-0? Só agradecer a oportunidade, desculpa decepcionar de novo, mas quando eu voltar aqui eu vou pelo menos falar 2, tá? Eu prometo. E pessoal, quem puder me seguir no Instagram para acompanhar meu trabalho, rocha.cristal, já ia esquecer do meu Instagram, rocha.cristal, acompanha lá e é isso. Muito obrigada. Como eu sou o cara da comunicação, eu primeiro agradecer novamente. Mais uma vez eu digo que vocês só me chamam para fazer coisas legais, eu quero estar mais vezes aqui. Eu, como um cara da comunicação, o que eu tenho para falar é para todo mundo aproveitar esse momento de NBA, de NBB, do basquete de rua, que está muito forte no Brasil, e acompanhar mesmo. Acompanhe aí o que é passado na mídia tradicional de TV, assistir os jogos, acompanhe os canais no YouTube, tem o DPC aqui, tem hora restritiva ali também. Acompanhem, galera. Acompanhem, porque esse momento está propício para isso. A questão mesmo de ter uma casa do tamanho daquela, a NBA House, promovendo o basquete, já é um indício de que a coisa realmente está muito forte. Então aproveitem o momento e vão mais a fundo aí nos canais do YouTube, que tem bastante, nos textos, enfim, aproveitem que é tudo nosso, o basquete está em alta aqui e tá fácil agora para consumir. Tem que lembrar aí que tem o nosso jogo, né? Todo sábado, domingo também, lá na nossa... Convida aí o pessoal para ver nossa a gente quadrinha, passando vergonha. na quadrinha Mirim. Mas eu não gosto, né? A quadrinha Mirim pequenininha, tamanho compacto, mas o nosso coração é gigante. Sempre cabe vocês que querem aprender, querem se fazer parte do basquetebol, né? E é isso. Somos Heróis de Rosto Africano e até a próxima. Obrigado, gente.